proceder à leitura do edital. Tá. Cadê o Claudinho? Você está pegando a plateia também? Você está pegando a plateia também? Tá? Vai ser estilo web, corta. Cortar? Tá bom, Elvin. Cláudio Honor, isso. Sentem aí. Boa noite, minhas senhoras, meus senhores. Vamos dar início à nossa sessão de audiência pública e eu solicito ao primeiro secretário da Casa, vereador Claudio Honor Risse, que faça a leitura do edital. Câmara Municipal de Barretos, Estado de São Paulo, edital número 542. Audiência pública. Existe o Hélio Fernandes Césare, presidente da Câmara Municipal de Barretos, Estado de São Paulo, no desempenho de suas atribuições, em cumprimento ao deliberado pelo plenário deste Legislativo, com a aprovação do requerimento número 145/2007, de autoria desta presidência, fica convocada a audiência pública a realizar-se no dia 3 de maio de 2007, quinta-feira, às 20 horas, na sede desta Câmara Municipal, para discussão sobre a importância da implantação em nossa cidade de um centro de controle de zoonose. Registre-se e cumpra-se, publicando e divulgando na imprensa local, afixando-se no local público do costume e dando-se ciência aos senhores vereadores. Dado e passado do Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Barretos, aos 20 de abril de 2007, eu, Claudio Honor Risse, primeiro secretário, fiz digitar o presente edital, subscrevi e assino. Existe o Hélio Fernandes Césare, presidente, assina. Registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Barretos em a data supra. Gostaríamos de convidar as seguintes autoridades para comporem a mesa dos trabalhos. Estela Maria de Paula, veterinária da Vigilância Sanitária. Dr. Edson Winning, delegado titular do 2º DP. Boa noite, Dr. José Luiz Yunes, secretário municipal de saúde, neste ato representando o Dr. Emanuel Mariano Carvalho, prefeito municipal. à vontade. Nossa mesa conta ainda com a presença dos vereadores Olímpio Jorge Nabem e Claudio Honor Risse. Bem, eu gostaria de convidar, primeiramente, a doutora Estela para iniciar essa sessão. Eu vou aproveitar, doutora Estela, e dizer que nós banimos aqui as formalidades, vamos procurar fazer da forma
bastante informal para que nós tenhamos a oportunidade de que as pessoas possam se pronunciar tranquilamente com relação a esse problema que foi levantado e que nos chegou até aqui na Câmara Municipal. Então, as pessoas que nós convidamos à mesa, eu gostaria que fizessem o uso da palavra, doutora Estela, como veterinária, o doutor Edson, como também um criador e, pelo que eu pude saber, que abriga inúmeros animais perdidos, né? E o doutor Yunis, pela Secretaria Municipal de Saúde. Fazer de uma forma bem tranquila e bem informal. Então, nós tomamos a liberdade, doutora Estela, de provocá-la primeiro. A senhora quer falar daqui, a senhora quer falar da tribuna? Onde a senhora se sentir melhor. Mas você tem que ficar segurando. Na tribuna eu acho que é melhor. Eu vou lá, porque eu tenho que ficar segurando. Tá para ali, né? Só brigar com o microfone lá. A altura. Boa noite a todos. Meu nome é Estela Maria, eu sou veterinária da Prefeitura Municipal de Barretos, trabalho junto à Secretaria Municipal de Saúde, no Departamento de Vigilância Sanitária. Agradeço a oportunidade de estar aqui para falarmos sobre a implantação do Centro de Controle de Zoonoses, que é um instituto que nós já há muito tempo a gente já vem reivindicando, porque nós sabemos da necessidade desse centro de zoonoses na nossa cidade. Gostaria primeiro de... eu esqueci de... Acho que eu tinha que falar boa noite para vocês. Não tem problema, doutora, fica à vontade. Em primeiro lugar, eu gostaria de explicar, né, o que é zoonoses. Né? Falar centro de zoonose, mas o que é zoonoses? Então, zoonoses são doenças de animais, cujas essas doenças são também transmissíveis ao homem. Então, são doenças transmissíveis por vetores, através de reservatórios. Então, essas doenças, como, por exemplo, a dengue, a raiva, a febre maculosa, a leptospirose, a leishmaniose. Então, são todas doenças onde tem o animal envolvido. O convívio do ser humano com os animais de estimação, a gente sabe que é um fenômeno de caráter global, que remonta a milênios e configura-se como um dos mais estreitos e intensos vínculos entre espécies. Como veterinária da Prefeitura Municipal, nós sabemos a importância da criação desse centro de zoonoses e nós sabemos também o quão importante é termos parcerias, termos pessoas que poderão estar junto com a gente, né, através da ZONG. Quanto ao centro de zoonoses, o governo tem um esquema, né, para que seja implantado. O financiamento de ações na área de saúde ele está intimamente ligado a um processo de descentralização que o governo federal vem desenvolvendo em conjunto com as secretarias estaduais e municipais de saúde. Um dos grandes avanços ocorre justamente no controle de zoonoses. O Ministério da Saúde, através da FUNASA, vem propondo e desenvolvendo no país a estruturação de uma rede de centro de controle de zoonoses. A gente teve informação, em 2001 havia já concretizado 150 centros de zoonoses, que a gente chama de CZZ, funcionando, e havia outros em construções e mais assim, de 100 projetos em fase de análise para serem financiados.
Nós, em 96, em Barretos, chegamos a solicitar ao Ministério a implantação de um CCZ, mas não fomos contemplados. Colina acabou sendo contemplado, mas o prefeito, na época, não concordou, não sei explicar bem os motivos. Conclusão, não temos nem em Barretos e nem em Colina. O processo de descentralização, ele não prevê apenas o repasse de obrigações para os municípios e para o Estado, mas também o apoio e o financiamento a essas instituições municipais e estaduais que estarão assumindo essas ações. Não se pode desvincular o financiamento das centralizações das ações de epidemiologia e controle de doenças do controle de população animal. Uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Nós não podemos falar em controlar a doença se a gente não fala em controle de população animal, pois são áreas intimamente ligadas. A FUNASA, ela considera como vantagem da descentralização. Primeiro, o município, né, por que não fica com o Ministério essas ações? Por que ela passou isso para o município? Porque o município, ele que tem as reais condições de saber o que realmente está acontecendo. O presidente lá em Brasília, ele não sabe o que está acontecendo na nossa cidade, em Barretos. Nós é que sabemos, certo? Também o Estado, né, pode saber, mas, assim, realmente, o município é que tem aquelas reais condições de saber o que realmente está acontecendo, como ele pode realizar essas ações de controle mais efetivas. A maioria dos centros urbanos enfrentam o problema, né, de cães e gatos mantidos sem controle. Esses cães e gatos sem controle na rua oferecem riscos à saúde pública, riscos ao meio ambiente, à segurança pública, né, cães avançando nas pessoas na rua. E essas atividades isoladas que a gente vê de recolhimento e eliminação de cães e gatos não são efetivas para o controle da dinâmica dessas populações. É necessário que haja um trabalho conjunto e, sendo necessário, portanto, atuar na causa do problema, ou seja, na procriação sem controle e, o pior de tudo mesmo, é a falta de responsabilidade dos donos dos animais. A gente sabe, assim, quando você vê um cãozinho, um filhotinho, você acha lindo, maravilhoso, né? Você quer aquele filhote, você não sabe nem o que você quer, porque é bonitinho, o filho quer, a gente quer. Só que a gente esquece que esse animal vai crescer, que esse animal precisa de alimento, ele precisa de ter um espaço, ele precisa de ter cuidados médicos veterinários, ele precisa de ter carinho e precisa de ter, principalmente, amor. E nós devemos lembrar que esse animal ele vai viver, média, de 15 a 17 anos. Então, nós temos que ter essa responsabilidade até o bichinho ir embora, até ele completar essa idade. Desde a década de 70, as grandes metrópoles passaram a sentir a necessidade de contar com o Centro de Controle de Zoonoses. Essa necessidade tem sido sentida também nas cidades de porte médio, até nas cidades pequenas. E a nossa cidade tem sentido a necessidade desse Centro de Controle de Zoonoses. De acordo com a legislação vigente no país, os municípios que são os responsáveis pelo controle populacional de animais, para que muitas doenças possam ser evitadas, pois determinadas espécies atuam como transmissores, como reservatórios, como intermediários, como hospedeiros e etc. E tem muitas doenças atualmente emergentes ou reemergentes, aquelas que já tinham desaparecido e estão voltando de novo, que são zoonoses. Dessa forma, é imprescindível que os municípios se preparem para assumir de forma correta as atividades pelas quais são responsáveis junto aos animais. Então, o que seriam essas atividades? Primeira coisa, um programa educativo. Então, através de palestras nas escolas, através de folhetos educativos, vocês receberam aí um folheto, né, que eu trouxe de modelo, é um dos trabalhos, né, que pode ser feito, dos folhetos que pode ser distribuído, e tem vários outros, a gente conhece de várias cidades que têm esse trabalho. Então,
seria um trabalho educativo sobre a posse responsável dos cães e gatos. Se eu tenho um animal, eu tenho que cuidar. Não é porque esse animal está com pulga, está com carrapato, que eu não quero mais, vou jogar na rua, não. É a posse responsável, eu tenho que ser responsável por esse animal. Outra atividade seria o controle populacional. O que é o controle populacional? É você fazer campanhas, né, de esterilização, de castração em massa. Já tem muitos municípios que fazem isso, e eu acho que não é apropriado aqui, mas qualquer outra hora eu posso falar sobre o que é isso e como é, que não traz prejuízo nenhum aos animais, e que é realmente o controle mais efetivo do que você ficar fazendo a anticoncepcional cada 6 meses, ou cada 3 meses nas gatas, o que acarreta tumores ovarianos, tumores uterinos e tumores mamários. Outra forma correta de assumir essas atividades é ter uma legislação e uma política correta e pública. E o registro e a identificação de cães e gatos. Então, tudo isso daí seria as atividades junto aos animais. O que seria, então, um centro de controle de zoonoses? O que é isso? São instituições municipais com uma estrutura física específica, personalidade jurídica legalmente estabelecida, geralmente vinculada a um órgão, geralmente da saúde local. Então, seria vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, com competência e atribuição para desenvolver os serviços elencados nos programas do controle de zoonoses, de doenças transmitidas por vetores e de agravos por animais peçonhentos. Então, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento, que um centro de controle de zoonoses não é um abrigo de animais, não é um local onde você vai levar animais e largar lá, que você vai matar animais, você vai sacrificar animais, não é nada disso. É um local, é uma instituição onde, além do controle da raiva, tem o controle de outras doenças e transmitida por vetores e também por animais peçonhentos. Portanto, o CCZ não é apenas um abrigo de animais. As atividades do CCZ são controle da raiva. Então, o que é isso? É a vacinação dos animais, né? Ou através de campanha, através de posto fixo, repasse de vacinação. Vamos supor que tem um caso de raiva na cidade, então tem que repassar, mesmo que os animais tenham sido vacinados, você tem que fazer um repasse da vacinação, você tem que fazer um controle do foco. Outra atividade, controle de populações, cães, gatos e morcegos em áreas urbanas. Não é só cão e gato, né? Tem os morcegos também. Nós não podemos esquecer que um dos transmissores da raiva é o morcego, que o morcego, na cadeia, no ciclo da raiva, ele é muito, muito importante. Não são só os hematófagos, também os insetívoros e os frugívoros. Esse controle de população seria o programa de esterilização de cães e gatos, popularmente chamado de castração. A vigilância epidemiológica, que o Centro de Zoonoses também fariam através dos vários profissionais que vão estar trabalhando nesse Centro de Zoonoses. A gente teve, né, no ano passado, uma suspeita de raiva humana. Barretos, nós não temos caso de raiva humana há muito tempo. Nós não temos caso de raiva animal desde 1986. Foi o último caso de raiva animal que nós tivemos em Barretos. Mas o ano passado nós tivemos uma suspeita, né, de raiva humana. Graças a Deus não era, né? Era um diagnóstico, alguma coisa neurológica, né, doutor? Mas não era a raiva humana. Mas foi terrível, porque criou uma angústia muito grande na gente, né? Porque a gente sempre assim, não, aquilo vai para o vizinho, não vem na gente, né? Impressão. Por quê? Colina tem morcego positivo para raiva, Bebedouro tem morcego positivo para raiva, Ribeirão tem morcego positivo para raiva com casos de raiva em herbívoros. Por que não, Barretos? Morcego voa. Será que nós somos privilegiados? Será que nós somos assim abençoados por Deus? Tomara que sim, né?
Então, quando a gente teve essa suspeita de raiva humana, a angústia foi muito grande, né, da gente imaginar que a gente poderia ter um caso de raiva aqui. Por quê? Na nossa cidade, o que nós fazemos? Nós fazemos o programa, com relação ao controle da raiva, a atividade que nós fazemos é a campanha de vacinação antirrábica canina e felina. Todos os anos, nós fazemos essa campanha. É lógico que a gente não consegue, numa campanha, vacinar 100% dos animais, tá? A gente vê em campanha de criança, a gente não consegue nem as crianças, né, doutor, vacinar 100%. Imagina vacinar 100% de animais, correr atrás de gato no telhado, de cachorro, os cachorros que ficam na rua, então a gente não consegue. Então, mas a gente faz a campanha, a meta é 80%, a gente consegue vacinar 80%, a gente tem uma meta a seguir, é uma meta que vem do Estado, do Instituto Pasteur, que no Estado de São Paulo, né, no Brasil, é o órgão responsável pelo controle da raiva. Nós fazemos também um trabalho de diagnóstico laboratorial da raiva, né, quando morre um animal com suspeita de raiva ou com suspeita de qualquer doença, um quadro neurológico, ou animal atropelado, a gente colhe o material, né, e manda esse material para o Instituto Pasteur. Até hoje nós não tivemos, morcegos também a gente manda, né, mas nós não tivemos, graças a Deus, nenhum positivo, certo? Então, com relação ao programa de controle da raiva, a gente faz essas duas atividades. O que a gente deixa de fazer é a captura de cães errantes, de cães abandonados, de cães de ruas. A gente não faz essa captura, porque a captura não significa carrocinha e pegar cachorro na rua, é toda uma estrutura com pessoal extremamente treinado e fazendo parte do Centro de Controle de Zoonoses. Então, isso é o que está faltando na nossa cidade, que nós não temos. Além da vigilância epidemiológica, o Centro de Zoonoses também faz a educação em saúde. Ele faz a elaboração e faz a implantação de programas educativos e produção de material educativo. Faz o controle de animais daninhos, né, o controle de vetores. Então, esse controle de vetores nosso que tem aqui, onde trabalha o pessoal da dengue, ele estaria lá junto no Centro de Controle de Zoonoses, no mesmo prédio, na mesma instituição. Ele estaria junto lá. Faz o controle de roedores, controle de animais incômodos. O que são animais incômodos? Ou sinantrópicos, que a gente chama também. É barata, é percevejo, é o carrapato, são os pombos, o que mais? Os caramujos, né, que a gente teve aí um problema com eles, ainda tem. Centro de Controle de Zoonoses também faz um controle de animais peçonhentos, de escorpião, de cobras. Faz também captura de grandes animais, o equino que está solto na rua, o bovino que está solto na rua, faz esse recolhimento desses animais também. Faz também o recolhimento, né, não vamos falar captura, vamos falar recolhimento, de médios animais, que seria um porco que está solto na rua, uma cabra, uma ovelha, certo? Então, tudo isso daí é competência de um Centro de Controle de Zoonoses. Como que o município tem que fazer para ele ser contemplado com esse Centro de Controle de Zoonoses? O que ele tem que ter? Então, tem alguns critérios, tá? E só para vocês assim saberem, a gente trabalha, né, para fazer a planta, para pedir esse Centro de Zoonoses, a gente trabalha em cima desse manual técnico do Instituto Pasteur, que é o órgão, como eu disse, responsável pela implantação do Centro de Controle de Zoonoses. Através dele, que nós vamos chegar lá no Ministério, né, lá na FUNASA, para a gente receber o dinheiro. Então, através desse manual, Orientação para Projetos de Centro de Controle de Zoonoses, é que a gente, aqui em Barretos, tem trabalhado, a gente tem feito. Já existe uma planta pronta, né, já está na Secretaria do Planejamento. É meta do prefeito que esse projeto saia, né, daqui de Barretos e pelos trâmites legais, pelo fluxograma legal que tem que ser, que ele chegue
até a FUNASA para a gente ser contemplada. E nós temos a sorte de Barretos, né, ser sede de regional, que era a DIR 9, né, agora é o Departamento Regional de Saúde. Por isso, nós, de acordo com o manual, nós podemos receber um CCZ. Porque, para receber o CCZ, quais são os critérios que eles usam? A população, se você, na sua cidade, se é uma área de raiva, de leishmania, por exemplo, Bauru tem CCZ, tem muita leishmania. Se é uma área que tem muitas doenças, muitas zoonoses, então, eles implantam. A nossa aqui, nós seríamos contemplados por causa que nós somos sede de região. Então, além da classe populacional, outros fatores são considerados, né, para a escolha do programa. Então, seriam esses que eu falei para vocês. Os municípios, no nosso caso, porque nós somos sede de regional. Então, nós já conversamos, né, com o prefeito, sabemos que é meta, né, dele preparar esses documentos que são necessários para a implantação de um CCZ e encaminhar até a FUNASA para ver se a gente consegue isso. É lógico, gente, que isso assim tem prazo, que isso, entende? A nossa parte, eu te garanto que nós estamos fazendo, tá? Bom, agora, não sei se, assim, porque eu ia falar um pouquinho do programa de controle animal. Aí depois faz as... À vontade, doutora Estela. Depois, assim, se vocês não entenderam sobre o Centro de Controle de Zoonose, tem alguma pergunta, a gente responde. Vou falar um pouquinho sobre o programa de controle animal. Para você instalar um programa de controle animal, tem 4 pontos básicos. Você tem que registrar e identificar esse cão. O controle da reprodução animal, né? Seria o que a gente chama os veterinários de castração em massa, de esterilização em massa. Seria você estar fazendo esse trabalho na população de cães e gatos da cidade, lógico que com critério, né? Geralmente com a ajuda da ZONG, geralmente com a ajuda das clínicas veterinárias. A gente tem Taboão da Serra, tem Ubatuba, tem Carapicuíba, tem várias cidades que têm trabalhos maravilhosos que a gente conhece e que, inclusive, até a ajuda de colégio agrícolas, de faculdades, né? Jabuticabal tem um trabalho muito bonito, os alunos da faculdade que ajudam. Então, esse controle, no nosso caso, nós já temos um projeto elaborado, nós já temos um local, que é na Fazenda Municipal, para fazer esse serviço. A gente solicitou ao senhor prefeito que fosse feito uma adequação, que fosse um aumento do local, né, com mais umas 3 salas, e a gente já solicitou a compra do material para a gente fazer esse trabalho, e a gente está na espera, né, desse material para a gente começar a fazer esse serviço. Outro ponto básico para você instalar um programa de controle animal é conscientizar. É conscientização da posse responsável dos animais. É aquilo que eu falei no começo, né? Se nós temos um animal, e isso, gente, começa na criança. Não tem assim, cabecinha melhor para aprender as coisas do que criança. Quando eu vou dar palestra nas escolas, que antes da campanha de raiva a gente faz um trabalho educativo. Eu adoro, porque as crianças, assim, sabe, elas fazem cada pergunta que vocês não imaginam que a cabecinha delas, assim, nossa, vão tão longe e fazem aquelas perguntas. E eles, quando a gente faz a campanha de vacinação contra a raiva, quem já teve a oportunidade de ir num posto de vacinação, você vê lá a criança levando o cachorrinho, levando o gatinho dentro de um saco de estopa, sabe? Então, a criança, essa posse responsável, você tem que começar lá na infância. Para quando ela chegar no adulto, ela já ter consciência de como ela deve tratar o animal. Porque se você trata bem um animal, você vai tratar bem o ser humano. Porque quem não gosta de animal, nem de ser humano não vai gostar, né? Tem que ter também um outro ponto para a instalação do programa, é uma legislação, tá? Uma legislação pertinente sobre esse programa.
E essas ações, eu já falei, podem ser desenvolvidas em parceria com as ONGs, com clínicas veterinárias particulares ou com órgãos públicos. Aí tem todo um esquema que a gente pode montar. Já falei que existem muitos trabalhos, e esses animais, eles só vai sair, né, do local da cirurgia, vamos dizer assim, da esterilização, vacinado, vermifugado e registrado. Para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil, mais ou menos morre por hora 54 cães. De qualquer coisa, atropelado, doença, de fome. E a quantas pessoas nós estamos levando a conscientização da posse responsável? Veja bem, quando na minha clínica chega uma pessoa, eu não quero mais esse animal. Eu recolho esse animal, dou comida para ele, dou assistência, fico com ele, né, como eu já tenho lá. Mas, assim, e aí? O que eu fiz? Eu apenas concordei com essa pessoa, falando assim, você não quer mais, então você deixa aqui comigo. E não é isso. O trabalho educativo, pelo menos o meu, como profissional da saúde, e quando a gente se forma veterinário, e tem colegas aí que sabem disso, a gente se forma veterinária para cuidar do animal, mas visando a saúde do homem. É esse o nosso objetivo. Então, eu não... Entende? Se eu simplesmente aceitar esse animal, cuidar desse animal, mas eu não chamar a atenção dessa pessoa e não falar muito na cabeça dessa pessoa, amanhã ela pega outro e faz a mesma coisa. Ela pega outro cãozinho, fica com ele uns tempos, aí só porque ele está cheio de carrapato, está cheio de pulga, está com sarna, sinomose, o coitadinho está lá entrevado, não anda mais, ela dá embora. Então, isso não é trabalho educativo, sabe? Isso não é o que nós temos que fazer. Nós temos que trabalhar a cabeça da pessoa, para a pessoa entender que ela é responsável por aquele animal. Então, não adianta eu fazer a castração desse animal, eu abrigar esse animal, eu ficar tratando, se eu não levar a educação até o ser humano e para as crianças nas escolas. Então, nós, como profissionais de saúde, nós temos essa obrigação. Temos que cuidar dos nossos animais, sim, dando alimentação adequada, cuidados médicos, vacinação, higiene, abrigo, carinho e, principalmente, amor. Muitas das agressões, a gente que trabalha com raiva, a gente vê que assim, 47% das agressões são por cães da família. É o menino que o cachorro está comendo, o menino vai lá e puxa a vasilha do cachorro. Aí, o que eu falo na escola? Eu falo, quando você está comendo, você gosta que alguém vai lá e fica pegando o seu prato e mexe na sua comida com a mão? Ele fala, não. Eu falo, então, o cachorro também não gosta. Quando você está dormindo, você gosta que alguém vai lá e te dá um tapa? Não. Então, o cachorro também não gosta que você fica puxando o rabo dele. Entendeu? Então, 47% das agressões é do próprio cão da família, não é cão de rua, é do cão da família que a criança vai lá e perturba o cão, mexe com o cão. Uma coisa também, são animais que as pessoas não têm consciência, os animais da moda que a gente fala. Já teve a moda do Doberman, já teve a moda do pastor alemão, do boxer, a moda agora é o pitbull. Então, são animais da moda. E as pessoas adquirem esses animais sem saber nem o que é. Não sabe a genética do animal, não sabe nem para que serve. Eu quero um pitbull, é bonito, ele é bravo. Eu vou pôr para brigar com outro. Né? O doutor Edson sabe bem disso aí. Então, não procura, não tem a cultura para tratar do animal, não sabe para que ele quer aquele animal. Então, isso daí a gente tem que falar para as crianças. Quando a criança vai arrumar um cãozinho, olha, para que você quer esse cãozinho? Você sabia que esse cão, quando ele crescer, ele pode fazer isso, isso, isso? Então, é aí, quando a gente vê na televisão, né, o pitbull matou uma criança, o Rottweiler matou a criança, e aí nós... achamos um absurdo, aí nós queremos acabar com o animal, o pai fica doente, quer matar o animal, com razão, né? Porque lógico, mas não está sabendo o porquê que esse animal fez isso. Tá? E é aí que a gente tem que tomar esse cuidado de tentar entender o comportamento do animal e a linguagem dos animais. Por isso que acontecem essas agressões. Então, aquilo que eu já falei, que também é sempre bom lembrar que um cão pode durar 17 anos, tá?
Então, são 17 anos de responsabilidade que nós temos que ter com esse animal. E quais são as causas de tantos animais estarem abandonados nas ruas? De tantas pessoas querem se desfazer dos seus animais? Porque falta essa conscientização. Falta essa conscientização da posse responsável. Né? Falta de amor pelo animal, achar que ele pode, sabe, só pegar, tratar um pouquinho e soltar. Então, a superpopulação animal, ela pode ser resumida em duas causas principais. Né? E eu acho que é por causa de uma superpopulação, né? Para vocês terem uma ideia, Barretos, né? O Estado, o Instituto Pasteur, manda para nós uma planilha e diz que Barretos tem 22 mil animais, 22 mil cães, não é nem animais, só cães. Nós vacinamos no ano passado 18 mil e pouco, para vocês terem uma ideia da nossa população. Então, a superpopulação animal, né? E por que de um centro de zoonoses? Por que a gente tem uma superpopulação? Ela pode ser resumida, então, nessas duas causas principais. A falta de responsabilidade, então, do ser humano, a conscientização da posse responsável e a procriação excessiva do animal. Porque o cão e o gato ele tem uma grande capacidade de procriação. As cadelas e as gatas, cadela tem cio de 6 em 6 meses, gata tem cio de 3 em 3 meses. São pluríparas, quer dizer, cada cria não nasce só um, nasce de 3, 4, 5, pitbull tem que nasce de 11, 12, né? E a prole, então, é muito numerosa, e a maturidade sexual, com 6 meses, tem animal que já pode atingir, tanto o cão como o gato. Então, vocês imaginam, né? Vocês receberam aí um folhetinho, eu tenho vários outros folhetos aqui, né? Que a gente pretende depois, assim, trabalhar sobre isso. A gente trabalha com esses folhetos, esse material eu uso nas escolas, né? Tem folhetos, cartilha, posse responsável. Como que essa população aumenta? Então, desde o momento em que o homem domesticou o cão, ele já começou a ser responsável por ele. Lembra do Pequeno Príncipe, né? Você é responsável por aquilo que cativas. Então, o cão também, o animal também. Ou seja, por sua saúde, sua alimentação e pelos seus cuidados em geral. Então, olha, era isso que eu queria falar. Eu não sei, assim, se ficou claro, né? Porque eu vim para falar sobre as doenças zoonoses como veterinária, né? Enquanto prefeitura. E vou deixar para vocês uma frase do Leonardo da Vinci, que diz o seguinte, que chegará um dia em que um crime contra um animal será considerado um crime contra a humanidade. Agradeço a oportunidade, né, de estar aqui falando, coloco à disposição de todos, e aqueles que quiserem, de todos aqueles que quiserem trabalhar em prol de animais, podem contar comigo. Obrigada. Agradeço a exposição da doutora Estela e convido o doutor Edson para fazer uso da palavra. Boa noite à mesa, boa noite ao plenário. Obrigado quem atendeu o convite pela rádio que eu fiz para comparecer aqui. Eu não tenho os dados técnicos que a doutora Estela tem, mas eu vou citar rapidamente a situação minha, como delegado e como dono de bicho. Cheguei aqui em Baez em 96 com 8 gatos de São Paulo, Sagrado da Birmania, que era meu gato de raça castrado. Morei ali na 15 com a 20 e alguém soube que eu gostava de bicho, começou a chegar de ninhada de gato lá na minha casa. Não era gato de rua, era gato que o povo pegava, punha em cestinho, ou jogava por cima do muro, ou largava cestinho lá para mim. Foi pegando. Hoje eu tenho 75 gatos, que eu cuido deles e não eram meus. Se eu falar que era 15 gatos ou 20 meus, tudo bem. Esses outros 50 era gato de rua que foi aparecendo. Então comecei a castrar, a doutora Estela castra meus gatos, as gatas, cuido deles, gasto um terço do meu salário com esses bichos, mas eu estou vendo que 10 anos que eu estou aqui continua a mesma coisa. E, né, eu mudei, então pararam de tacar os gatos,
Alguns gatos mais velhos meus morreram. Não tenho mais gato novinho, está tudo castrado, mas o problema continua. E fica a gente ligando na delegacia para mim, não quero mais o gato, não quero o cachorro, e joga lá, quer jogar na delegacia, como já jogaram na delegacia gato. Então, o que a doutora Estela falou é verdade. Primeira coisa, tem que ter a conscientização da população, porque tem criança que quer um gato, um cachorro, é bonitinho, vai lá na loja, compra. Quer uma tartaruga, vai lá, compra a tartaruga, dá para o filho. Aí o filho não quer mais, a tartaruga cresce, não tem onde jogar a tartaruga. Então é tartaruga, é coelho, é gato, é cobra, é lagarto, os bichos da moda. E quanto mais exótico o bicho, melhor, para ter um pouquinho, depois joga na rua. Então, eu acho que primeiro tem que ter a conscientização, como a doutora Estela falou. Concordo com o centro zoonose, só que eu acho que obrigatoriamente tem que ter um abrigo de animais, porque é muito cachorro na rua, a gente tem que fazer uma seleção desses bichos. Eu trabalhei perto de Osasco, em Itapevi, que é encostado em Carapicuíba. Quando eu trabalhava lá em 90 até 96, parece que tinha mais cachorro na cidade do que gente em Carapicuíba. Hoje até admiro o trabalho que todos os veterinários se reuniram, castraram os cachorros, não tem mais cachorro na rua, em uma cidade bem mais pobre que Barreiras, que tem a famosa festa do peão, mas não tem um centro zoonose. Então, tem outras cidades, como Caraguatatuba, Ubatuba, Araraquara, que tem centros de zoonose e funciona bem junto com a ONG ou a Associação Protetora dos Animais. Eu faz uns 3, 4 anos que eu estou falando para a Ângela que eu ia criar uma associação protetora dos animais. Só que quando eu falo isso na rádio, no dia seguinte liga na delegacia um monte de gente, eu não quero gato, vou levar aí, não quero cachorro, vou levar aí. Então a Associação Protetora dos Animais não é para isso, pegar gato que ninguém quer e cachorro e cuidar deles. É outro trabalho diferente. Então isso o povo tem que ter conscientização. Eu acho que se não tiver uma lei também no município obrigando os donos de animais a ser cadastrados os bichos, não vai resolver nada. Eu acho que todo proprietário de animal vai ter que cadastrar na prefeitura os bichos que tem. Por quê? Ter uma multa depois, para quem abandonar o cachorro ou o gato, ter uma multa e aplicar. Eu, no âmbito da delegacia, o que eu faço? TC de crueldade contra animal. Aliás, eu sou um dos poucos delegados que faço isso, porque é difícil, né? Se indispõe com muita gente, mas eu vivo pegando cavalo maltratado na rua. Se eu pego a pessoa, o que eu faço? Recolho o cavalo e faço um TC, que é um termo circunstanciado, e o cara vai responder por processo por crueldade contra animal. Se eu pegar alguém envenenando gato, que aqui parece que é moda em Barreiras envenenar gato, mas eu faço TC, então é o meu trabalho que eu faço na delegacia. Obrigado. Faz um ano que eu estou tentando descobrir que me falaram que tinha rinha de pitbull aqui. Eu vou pôr na cadeia quem eu pegar com cachorro pitbull fazendo rinha. E não é gente pobre da cidade, não, é gente que tem dinheiro que está fazendo isso. Eu, há uns 10 anos, eu peguei 60 gatos, aqui tinha rinha de galo, final em Barreiras de rinha de gato, de galo. Pegamos 60 galos, faz 10 anos. Então, tem que ficar em cima. Então, eu espero que todo mundo, se for preciso, nós vamos criar uma ONG, ou uma associação protetora dos animais, mas se não tiver uma lei para aplicar multa, não vai resolver. Então, tem que ter um trabalho de conscientização, mas tem que ter uma punição. Senão não adianta, tem que ter punição. Não adianta ficar só falando para não ter gato e cachorro. Tem que punir quem larga cachorro e gato na rua. Por isso que eu falo, fora esses bichos, tem que cuidar dos cachorros que estão na rua. Só que, doutora Estela, eu notei o seguinte, os meus gatos que eu tenho, eles duram 10, 15 anos, por quê? Porque é eu que estou tratando. Gato de rua que eu vi aqui no fórum não passa de 5 anos. Cachorro de rua não passa de 5 anos. Então, por isso que eu falo, tinha que abrigar esses bichos que estão na rua, cadastrar eles e fazer uma esterilização em massa. É o único jeito de acabar com esse problema. Então, quem estiver disposto a me procurar na delegacia, conversar sobre isso, eu também estou disposto a criar um projeto de lei, fazer uma punição, criar uma ONG, mas tem que todo mundo ajudar. Não é falar, vou largar o gato e o cachorro lá para a ONG tomar conta. Quando eu falei isso aí na rádio, todo mundo quer largar gato lá na delegacia. Não é assim. Mas eu defendo a ideia do controle zoonose, só que eu acho prioritariamente ter um abrigo de animais na cidade, senão não vai resolver também. Obrigado. Então, convido o doutor
Yunes, o secretário municipal de saúde, para fazer uso da palavra. Boa noite. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do Existo. E queria apenas dizer a vocês, porque a doutora Estela já esgotou, e muito bem, o assunto, que o Centro de Zoonose é um departamento da Prefeitura, que então ele é ligado à fiscalização e ao controle dos problemas relativos aos animais. E como está ligado à vigilância também, ele pertence diretamente à própria Secretaria de Saúde. E nós sabemos que esse controle, tanto dos animais domésticos como dos animais silvestres, é muito importante, porque a natureza já fez todos os animais com uma determinada finalidade. Então, quando a gente pensa que vamos exterminar os morcegos, vamos exterminar as cobras, os escorpiões, nós vamos causar um desequilíbrio ecológico. Por isso que é muito importante em que se faça um controle real e não extermine uma determinada população de animais, porque haverá um desequilíbrio. Então, eu acho que é muito importante esse tema e nós vamos fazer todo o possível para que Barretos consiga contemplar esse centro de zoonose, para que nós possamos controlar, educar os nossos animais. Muito obrigado. Eu gostaria de convidar a jornalista Júlia Helena de Souto Brito para fazer uso da palavra também. Boa noite a todos. Bom, eu não vou falar especificamente em nome desse nosso grupo que está reunido aqui e que já vem trabalhando há algum tempo pela criação de um abrigo para animais, porque eu acho que isso deve ficar por conta da Ângela, que, na verdade, foi quem encabeçou todo o movimento, e eu acho que ela, inclusive, pode ter maiores dados, maiores explicações para passar, caso haja alguma dúvida. Então, na verdade, eu vou ler apenas um texto que até acho que não caberia aqui. É um texto para pessoas que acham que se preocupar com os animais significa uma não preocupação com o ser humano, quando, na verdade, até pelo que a doutora Estela mesmo disse, a gente percebe que a preocupação com os animais interfere diretamente na vida do ser humano. Mas a gente que se preocupa com os animais, que cuida dos animais e que está sempre atrás de buscar recursos para esses cuidados, a gente ouve muito a pergunta: por que cuidar dos animais se tem tanta criança abandonada? Por que cuidar dos animais se tem tanto idoso precisando de assistência? Então, eu vou apenas ler um texto explicando por que a nossa preocupação com o animal e não com o ser humano. Todos os segmentos carentes da sociedade são assistidos por ela. O alcoólatra, o aidético, o drogado, a mãe adolescente, o órfão, o idoso, todos têm respaldo e suporte nas entidades assistenciais filantrópicas, quer sejam elas particulares ou governamentais. Os animais também têm o direito à vida digna, assim como é um direito o bem-estar da criança, da mulher e do idoso. Cada espécie que vive no universo tem que ser preservada nas suas características e assistidas nas suas necessidades. Todos os seres têm direito à melhor qualidade de vida, entre eles os animais componentes da natureza. Nós, seres humanos, animais e natureza, compomos os elementos que formam o meio ambiente. Todos merecem respeito e é preciso resgatar os direitos esquecidos ou desprezados dos seres que, por não terem voz ativa, são renegados à subespécie, sofrendo maus tratos, estresse ou dor. Precisamos levantar a bandeira da sensibilização e conscientização.
O homem tem dentro de si tendências boas ou más, amortecidas dentro de si próprio. Para que elas se manifestem, têm que ser potencializadas e transformadas em atitudes positivas ou negativas, em valores morais e éticos. O cérebro humano tem mecanismos geneticamente desenvolvidos para adquirir regras morais e sentimentos humanitários. Então, não podemos descartar um animal como se fosse um lixo. Os animais são seres vivos que sentem dor, fome, falta de um teto ou abrigo e a falta de um carinho ou afago. Eles dependem única e exclusivamente de nós. Nós devemos respeitá-los e a informação, e a educação e o exemplo despertam, incentivam e consolidam este respeito. O artigo 32 da Lei Federal número 9.605 de 1998 considera crime praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos, nativos ou exóticos. O abandono também é crime, é um ato cruel e degradante. Nossa cidade tem um grande número de animais abandonados, gatos ou cachorros que perambulam pelas ruas. Eles estão famintos, estão doentes e até atropelados. É uma fome crônica que gera debilidade física, caminho aberto para as doenças como a raiva e a leishmaniose. Os cães errantes sujam as calçadas, contaminam com vírus da parvovirose e sinomose o local por onde passam. E muitas vezes são atropelados, agonizam e morrem sem nenhuma assistência. Isso é deprimente, é desumano e é cruel. Fere a sensibilidade das pessoas que não têm aonde recorrer. Pedimos nós, a população, as autoridades da nossa cidade, que se sensibilizem ante a gravidade do problema e que seja disponibilizado um abrigo ou um canil para dar assistência a esses animais, onde serão tratados, castrados ou sacrificados dignamente quando a morte for iminente. Pedimos, pois, ao senhor prefeito e nobres vereadores que proporcionem assistência aos nossos animais abandonados e maltratados, numa demonstração de conscientização de respeito e amor à vida. A população pede e espera com ansiedade